Oi, gente, tudo bem? Vim para falar da aula de filosofia dessa semana, do segunda aula da semana, tá? É uma revisão do bimestre passado, do que estava falando o Centro de Mídias. Então, eu vou falar da justiça segundo Platão primeiro e depois a justiça segundo Rousseau. E vai ser só uma explicação rápida para a revisão, ok? Então, a justiça segundo Platão. Platão é aquele filósofo lá da Grécia Antiga, que era aluno de Sócrates, professor de Aristóteles. Diferente de Sócrates e Aristóteles, Platão tinha uma vida muito boa, ele era de uma família que tinha dinheiro, ele era um aristocrata. Então ele tinha uma visão da sociedade, que a sociedade era perfeita, não tinha que mudar nada, estava tudo certo, e a gente vai observar isso nessa aula. Eu vou falar de duas teorias de Platão, a dos nascidos da terra e a teoria da alma. As duas são teorias políticas de Platão. São mitos, quer dizer que são historinhas que são contadas, não aconteceu de verdade, aconteceu no sonho de princesa de Platão. Não aconteceu de verdade, tá? E eu vou explicar as duas para vocês e tem uma atividadezinha para fazer depois, tá? Então, justiça segundo Platão, mito dos nascidos da terra. Atenas era composta por 3 classes sociais: magistrados, guerreiros e artesãos. Tá ali na lousa, não sei se dá para ver. Três classes sociais: magistrados, artesãos, que eram também os trabalhadores livres e os escravos, e os guerreiros. 3 classes sociais. No mundo de princesa de Platão, tá? Não era exatamente assim que aconteciam as coisas, não. Platão, vendo isso, essa possibilidade de 3 classes sociais, reconheceu o mito dos nascidos da terra, falando que os magistrados seriam filhos do mineral ouro, os artesãos e comerciantes seriam filhos da prata, do mineral prata, os guerreiros seriam filhos do bronze, do mineral bronze, e que um mineral não poderia se misturar com os outros. Então, você é da classe dos magistrados, você é de uma família de magistrados. Você vai continuar magistrado, vai casar com pessoas dos magistrados, seus filhos vão ser magistrados. Você não pode, como ouro, se misturar com bronze, por exemplo. Mas eu gosto do moço ali que é um guerreiro. Problema seu. Segundo Platão, cada classe no seu lugar, tá? Cada um respeitando sua classe. E é isso. O mito dos nascidos da terra é isso. Cada um nasceu de um mineral e os minerais não se misturam. Então, as classes sociais não se misturam também. A teoria da alma é um pouquinho mais completa e ela fala que cada classe social tem uma virtude para ser seguida e que a gente precisa seguir essa virtude no mundo de princesa de Platão. As pessoas devem seguir essas virtudes e não buscar as virtudes de outra classe social. Tá aqui, ó. Classe social. Os magistrados, que são os políticos da cidade. Qual é o tipo de alma deles? Racional. Então, eles têm um conhecimento que é racional, tá? Qual é a função? Permitir o conhecimento, cuidar da cidade, raciocinar. Qual é a virtude? Sabedoria. Então, quem é da classe dos magistrados precisa usar a sabedoria para governar a cidade. Ele não pode governar a cidade por outro interesse. Quem é dos artesãos? Lembra que os artesãos podem ser trabalhadores livres ou guerreiros, escravos, tá? Artesãos. Tipo de alma concupiscente, aquela que aceita tudo, tá? Função, conservar o corpo. Na função, é como se a cidade fosse um corpo de uma pessoa e a função de cada alma, de cada classe nesse corpo. E a virtude é a frugalidade, a aceitação. Você tem arroz para comer, você não tem que querer outra coisa. Você já tem arroz para comer, então tá bom. É isso aqui. Os guerreiros, a alma deles é a irascível ou colérica. Eles agem por instinto, por impulso, diferente dos magistrados, que é racional. A colérica age por instinto. A função é defender o corpo, defender a cidade. E a alma, a virtude, é a prudência, agir com prudência,
não com sabedoria ou não aceitar as coisas, prudência, tá? Então, essa teoria aqui da alma, segundo Platão, na verdade, ela fala a mesma coisa que o mito dos nascidos da terra. Ele fala que você nasceu naquela classe social, você vai cumprir o papel daquela classe social, não vai tentar fazer coisas de outras classes sociais, vai ficar quietinho cumprindo o papel daquela classe social, tá bom? E o homem virtuoso é quem cumpre os papéis da sua classe social, segundo Platão, tá? O homem vicioso é quem busca fazer coisas de outras classes. Por exemplo, um guerreiro que queira mexer com política. Não pode para Platão. Não pode para Platão. Então, esse guerreiro que quer mexer com política é um vicioso. Mas aquele que cumpre a sua função da sua classe certinha é virtuoso, tá bom? E a justiça é a justa medida. O que é a justa medida? Você faz o que é a tua função e vai estar tudo certo no final, tá? E a pergunta que eu vou deixar para vocês é: você concorda com a definição platônica de homem virtuoso e vicioso? Justifique sua resposta. Deixa no caderno essa atividade, que depois, na próxima aula que eu tiver com vocês, eu corrijo, tá bom? Então, até mais.